Você já deve ter escutado isso em algum lugar. Ele estava na definição de esporte, a definição de esporte tinha sido dado uma abertura que poderia incluir o esporte eletrônico. E a gente fechou essa definição. Eu não vou saber literal aqui, mas a gente fechou essa definição para não correr esse risco. A meu ver, o esporte eletrônico é entretenimento, é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Mas afinal, o que é esporte? E por que esporte eletrônico pode ou não estar dentro dessa categoria? Meu nome é Gustavo Raziel, bacharel em Educação Física e Esporte pela Universidade de São Paulo, e hoje irei explicar para vocês esse conceito que é tão discutido atualmente. Segundo o advogado Hélio Tadeu Brogna, a lei do esporte diz que novas práticas esportivas são reconhecidas pela liberdade lúdica dos seus praticantes, pois não temos hoje uma lei, uma regra, uma explicação consolidada que dita regras sobre o que é ou não esporte. O que nós sabemos é que o esporte sempre vai ser um fenômeno sociocultural que é contextualizado pela sociedade que ele está praticado e pelo contexto dessa sociedade. Por exemplo, nos tempos antigos, nós tínhamos as corridas de bigas, isso aqui, lutas de gladiadores até a morte, luta de escravos contra gladiadores até a morte, lutas de gladiadores contra animais até a morte e escravos contra animais até a morte. E hoje em dia é inconcebível entender isso como uma modalidade esportiva, certo? Logo, a gente precisa entender qual que é o contexto da sociedade para primeiro entender o que é esporte. E por conta da lei do desporto, hoje o termo esporte está em aberto, de forma que existem vários conceitos tentando definir as principais características do que pode ser considerado ou não um esporte. Um conceito bem difundido é do professor Dr. Marx, um texto de 2015, que ele procura abranger diferentes áreas do esporte e obrigações que uma modalidade precisa preencher para poder se chamar de esporte. Logo, nesse texto de Marx, de 2015, ele definiu as seguintes características do esporte. São 4 principais itens para poder se chamar modalidade de esporte que precisa abranger todos esses para poder entrar assim na categoria esporte. Quais são esses? 1. É necessário ter uma competição entre os oponentes, uma competição direta ou indireta, seja através de marcas, tempos, contra um oposto, um adversário. E essa competição precisa ser feita entre humanos. Não necessariamente um contra a força do outro diretamente, mas por meio de algum instrumento também, como por exemplo, um arco e flecha, uma corrida de carro, automóveis. É uma forma de entender a marca do outro e fazer melhor do que ele. Uma forma de competir entre si. 2. É necessário expressar o desejo humano de manifestar-se, desde como lazer, tanto como superar um oponente, de forma mais séria, realmente uma competição entre si. 3. Precisa ser uma prática institucionalizada, com órgãos que regem regras e pune as pessoas que quebram essas regras. Algum órgão para poder fazer essa mediação. 4. Bom, e sobre o tão discutido tema da atividade física? O Marx propõe que é importante não ter uma divisão entre mente e corpo, pois é muito difícil ter o desempenho perto do seu máximo, sendo que sua cabeça pode não estar totalmente plena. Então, em atividades que são muito complexas, como esporte coletivo, isso é muito mais do que necessário. Ter os dois muito bem alinhados. Logo, Marx propõe que a qualidade do movimento precisa ser um fator determinante para a vitória na modalidade. Dessa forma, é possível ter um conjunto em mente e corpo, sem discriminar qualquer um deles. Além disso, a ministra fez essa afirmação aqui. Além mas o pessoal treina para fazer, né? Treina. Assim como o artista, né? Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para poder dar show. E ela não é uma atleta da música, né? Bom, a ministra chamou o esporte eletrônico de entretenimento, né? Não é esporte, é entretenimento. Lembra das corridas de bigas e as lutas entre gladiadores, escravos, animais que eu falei lá no começo? Todas elas eram feitas em lugares públicos para entreter o povo, tá? Todos feitos em lugares próprios para que o povo assistisse, o povo se entretesse. Logo, acho correto afirmar que qualquer modalidade esportiva praticada em alto desempenho precisa ser uma forma de entretenimento, certo? Porque se fosse só os competidores ali, sem ninguém assistindo, não seria o espetáculo que o esporte é, não seria a representação sociocultural que ele é. Então é muito importante o esporte ser traduzido para entretenimento.
A ministra chegou a falar sobre o treinamento, comparando com a cantora Ivete Sangalo, que treina para os seus shows. Como a gente lembra lá no quarto item do conceito de esporte, a gente lembra que é necessário que a qualidade do movimento seja uma precursora da vitória, certo? Então é preciso treinar para que a qualidade do movimento seja sempre refinada a ponto de trazer a vitória para sua equipe. Anna Muser, como uma atleta de alto desempenho, deve saber que nesse nível do altíssimo desempenho, a tomada de decisão precisa ser rápida e eficaz, e ela é tão importante quanto o gesto técnico para o movimento, e define muito o resultado de uma partida, de uma disputa. A maioria das modalidades dos esportes tem inúmeras e complexas variáveis que necessita de muito treino e muito tempo para masterizar, e também para poder coordenar todas as habilidades junto a uma equipe. Pode não haver um esforço físico muito intenso, como as modalidades esportivas mais tradicionais, como atletismo, corrida de 100 metros rasos, salto em distância e por aí vai. Mas com certeza deve haver uma fadiga central tão grande quanto um atleta olímpico, quanto um maratonista, quanto um triatleta. Mas isso é uma conversa para outro dia. Bora concluir então? Os esportes eletrônicos conseguem ser sim chamados de esporte. Logo, há um contexto social que permite sua prática de N formas e está dentro dos itens obrigatórios do esporte elaborado por Marx. Ele tem competição entre os oponentes, há formas de expressar o desejo humano sendo lazer ou até mesmo sendo competição bem estruturada. Tem entidades que mediam essas regras e essas competições e punem pessoas que não cumprem as regras. A qualidade do movimento ela é muito determinante para a vitória, mas os pequenos pontinhos, tá? Então, graças à definição de Marx e graças à lei do desporto, esporte eletrônico consegue sim ser chamado de esporte. Lembrando, isso não é nenhum ataque, nem mesmo a ministra e nem a ninguém, mas sim uma forma de expor esse conteúdo que é tão delicado porque ele é tão aberto. Mas eu gosto muito de falar de esporte. Então, você gostou do conteúdo? Curte o vídeo e se inscreve para ficar por dentro de mais conversas sobre educação física e esporte. Isso também inclui esportes eletrônicos também, tá? Tamo junto!